Boa noite, executores! Boa noite, Milena, Ilana, o pessoal do Método Sofia, meus mentorados, Alice, Fernando. Oi, Pamela, Thaisa. Oi, Glaze. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, executores! Boa noite, gente! Começando a primeira aula da Jornada da Realização. Ai, tô tão feliz que eu fiquei até em pé. Aí eu falei, tô tão animada que eu vou ficar em pé pra vocês verem como eu tô animada e pra animar vocês junto, né? Acho que a live tem que ser uma coisa bem divertida também, além de todo o conteúdo, né? Então, bora lá. Ana Paula, Bianca, oi, Yara. Quero ver, hein? Executores, a gente tem uma meta de quantas pessoas eu quero ver aqui ao vivo. Então fique aí que vai ter muito conteúdo, a gente só tá começando. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo direitinho? Vou esperando o pessoal entrar. Oi, Renata. Oi, Ari. Vendo aí. Pra quem é novo aqui, eu quero saber quem tá entrando. Vou dando oi pra vocês enquanto o pessoal entra. Ju, Cris, a Rosa, todo mundo tá entrando aí. Se você nunca viu uma live minha, se você tá chegando aqui agora, se você não me conhece muito, enfim, eu quero que você escreva que você é um sonhador. Quem me acompanha aqui, eu gosto de chamar de sonhador. E quem já é mais raiz, quem já assiste as minhas lives, quem já passou por algum treinamento meu, escreve aqui executor ou executora, tá? Então eu quero saber quem é sonhador e quem é executor, ou seja, quem é novo aqui e quem já tá aqui há mais tempo comigo, tá? Então vão comentando aí enquanto a gente tenta, a gente tem que bater a meta das 100 pessoas aqui ao vivo, tá? Então vamos ficando aí que a gente vai começar o conteúdo, A Milena é executora, a Ilana é sonhadora, tá chegando aqui, a Pamela também, sejam muito bem-vindas. A Camila é executora, é aluna, a Day é sonhadora. Terceira live que assiste, que massa. Estamos subindo, vamos lá que a gente tem meta, que vai ter prêmio pra vocês depois, tá? Andréia, sou só um sonhador, a gente vai mudar isso, viu? A gente vai mudar isso. Glaze sonhadora, ali o pessoal executor, muito bom, vamos ficando aí, tá? Gente, seguinte, a gente tá começando a Jornada da Realização, tá? E o objetivo é que você comece a se encaminhar mais para sua realização profissional, mas de um jeito que ninguém te conta como que você pode realizar. As pessoas têm uma mentalidade muito fixa em relação a sucesso, realização profissional, padrões que você precisa seguir para se sentir realizado, e eu não acredito nisso, tá? Então a gente vai mudar alguns desses conceitos e te ajudar a chegar lá ainda ao longo dessa jornada, tá? Então, Carol tá entrando, continue comentando se você é sonhador ou se você é executor para eu conhecer vocês, tá? Enquanto isso, gente, vou me apresentar para quem não me conhece, tá? Eu sou a Tiane, eu sou uma pessoa... Eu sou entusiasmada, né? Eu sou uma pessoa muito pra cima, eu sou muito otimista. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu sou uma pessoa que executa muito, mas também que planeja. Eu amo estudar, eu amo ler, eu sempre amei muito desenvolvimento pessoal. Eu também sou uma pessoa super preocupada com todo mundo, eu tô sempre preocupada com tudo. Eu sou muito crítica, eu sou uma pessoa... que eu tô sempre também vendo o lado bom das coisas, mas eu tô sempre preocupada como que eu posso arrumar as coisas, enfim. Então essa sou eu. Por que eu tô me apresentando dessa forma? Já é aula, tá? Já presta atenção. Vocês perceberem como é que eu comecei a me apresentar? Eu não estou falando dos meus títulos. Eu não estou falando do que eu faço, da minha profissão. Eu tô falando de quem eu sou. E é muito difícil a gente ver pessoas se apresentarem assim, né? É muito difícil a gente ver pessoas se apresentarem assim ou pessoas saberem se apresentar assim. Quando a gente fala de autoconhecimento, e vocês sabem que eu sempre falo de coisas práticas com vocês, isso é autoconhecimento na prática. É quando você se conhece tão bem que você sabe se apresentar falando sobre quem você é, não sobre o que você faz. Porque quando a gente fala o que a gente faz, a gente se limita muito, né? Como se a gente fosse só a nossa profissão, como se a gente fosse só os nossos títulos, o que a gente faz. E eu lembro de épocas onde eu não tinha títulos, eu não sou formada em nenhuma faculdade, eu não tinha trabalho na época, então eu me sentia sem identidade. Porque eu achava que eu tinha que me apresentar dessa forma. Quem concorda com isso, né? Então, por isso que eu quis me apresentar dessa forma aqui pra vocês, tá? A Amy falando que é sonhadora, mas sou executora em Pax, muito bom. Gente, então, mas falando do que eu faço, não de quem eu sou, do que eu faço, eu sou mentora de desenvolvimento de carreiras, tá? Então a gente vai falar ao longo da jornada sobre como que você se desenvolve pra encontrar a sua realização profissional, pra você se realizar fazendo o que você ama, tá? Então eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda não fazem algo que amam ou que querem chegar lá.
Então é por isso que a jornada tá aqui, tá? Beleza, muito bom, o pessoal concorda. Gente, eu vou sentar pra poder dar aula pra vocês, só quis me apresentar aqui, então deixa eu sentar aqui enquanto o pessoal entra. Show, bora lá então, vamos começar. Ó, o que acontece? Quando a gente tá na escola, ou os nossos pais, eles nos falam algumas coisas sobre o que é que a gente precisa fazer, uma listinha que a gente precisa arriscar pra gente se realizar. Não é nem realizar, na verdade, né? É pra ter sucesso, é pra gente ter uma vida boa, enfim, não... Então me falem aqui algumas coisas que vocês ouviram sobre o que era sucesso, o que é que vocês precisavam fazer pra se realizar. Algumas pessoas podem ter te incentivado a abrir a sua empresa, a empreender. Algumas pessoas, ou a maioria, é incentivado a, primeira coisa de tudo, o que é que as pessoas falam pra gente fazer? Buscar uma faculdade, né? Pra mim não foi diferente. Quando eu era mais nova, a primeira coisa que meus pais queriam que eu fizesse era buscar, me formar em uma faculdade, tá? E, ó, a imagem tá falhando. Gente, se falhar alguma coisa, vocês me falem, tá? Tá, se falhar alguma coisa, vocês me falem. Então tá, entrar numa faculdade. Só que as pessoas te falam pra procurar uma faculdade como se fosse a primeira coisa e a mais importante da sua vida. E não é. E eu quero muito mudar esse conceito porque não é. Tem alunas minhas aqui, eu vou dar de exemplo isso, né? Se formar numa faculdade nunca vai te garantir resultados. A gente vai falar sobre isso, tá? Trabalhar muito pra pagar a faculdade, ainda tem isso, né? O pessoal que entra numa faculdade paga e aí fica anos e anos só pra pagar a faculdade, tá? Então, deixa eu falar aqui. O que acontece? Eu vou fazer um paralelo pra vocês entenderem onde eu quero chegar, tá? Pensem no seguinte, há algumas centenas ou milhares de anos atrás, né? Como que era visto o casamento? Vamos falar sobre isso para vocês entenderem sobre a relação da área profissional, tá? O casamento, como que era visto uma mulher, né, que não era casada até os seus 20, 30 anos, 20 e poucos anos antigamente? Era uma pessoa que, nossa, como assim ela não tá casada? Isso é um desrespeito, era um desrespeito para a família se a mulher não estivesse casada, né? Se a gente não buscasse o casamento. E o casamento em si também, ele era uma forma de união, não era por amor que as pessoas casavam, né? Em casos mais extremos. Ó, a pessoa tá falando que tá travando o vídeo. Gente, tá travando o vídeo? Ai, meu Deus. Vou continuar, tá? Se travar muito, vocês me falam. Aqui o vídeo tá ok. Veja isso na internet de vocês, tá? Bom, o casamento, antes ele era visto como... primeiro você era obrigada a casar, era uma coisa impossível você não casar, era uma coisa que trazia honra pra família, era uma coisa tão óbvia que as pessoas nem questionavam a possibilidade de não casar. Era uma coisa obrigatória, estão entendendo? Era uma coisa obrigatória. E era uma coisa que era vista na sociedade como algo almejado. A meta de vida era se casar, ter um relacionamento, ter um marido, não era? Antigamente era assim. Em casos mais extremos, o casamento ele também representava uma união de negócios, né? Não era por amor, as pessoas eram obrigadas a casar. E esse era um padrão tão forte que as pessoas não questionavam, certo? Parece familiar pra vocês isso? Como era visto antigamente a nossa obrigação em relação ao casamento ou ao relacionamento, como que a gente via? Eu enxergo o trabalho dessa mesma forma. Desde que as faculdades se tornaram algo padrão, elas começaram a ser vistas cada vez mais como sinônimo de sucesso ou de obrigação para as pessoas. E as pessoas medem se você é uma pessoa bem-sucedida ou não pelo seu cargo, pela sua formação, pelo seu trabalho. E não é assim. Não é assim que você mede a sua realização. Não é assim que você mede o seu sucesso. E quando você entender, e é o que a gente vai falar na live de hoje, você vai entender por que 90% das pessoas erram nisso ainda, porque ninguém te direciona dessa forma, e como que você começa a mudar aqui pra você não se cobrar. E por que aqui é importante? Nesses últimos 7, 8 anos, eu passei buscando me encontrar profissionalmente. Você sabe, né? Eu sempre falo, era a minha maior dor o fato de eu não me encontrar profissionalmente. Só que da onde que veio a cobrança? Hoje eu entendo que eu fiz tudo certo. E eu vou falar pra vocês, eu fiz tudo certo, toda a minha busca. A minha tristeza, frustração, angústia, vinha da minha cobrança de eu achar que eu estava fazendo errado, por eu não estar buscando uma faculdade, por eu não estar buscando um caminho padrão, eu estava errada. É como se uma mulher antigamente dissesse, não vou casar. Ela era o quê? A radical,
né? Então, como assim você não vai buscar uma faculdade? Como assim você não vai buscar um caminho padrão? Então, as pessoas ainda se veem dessa forma, entende? Então, é a mesma mudança de pensamento. Qualquer mudança, qualquer forma que a gente cria hoje, vai causar esse desentendimento. As pessoas não vão entender por que você não está buscando um caminho padrão. E é claro que as pessoas sempre vão te aconselhar a fazer o que elas sempre fizeram. Ó, 70 pessoas, vamos bater a meta do 100 pra eu liberar o prêmio pra vocês, hein? Vai ter prêmio pra vocês lá no grupo, tá? Então, tá fazendo sentido? Como era um padrão e as pessoas não questionavam, e todas as pessoas que começavam a questionar eram vistas como erradas, e é claro, pensa você está querendo e sentindo vontade de não seguir um caminho padrão. Só que as pessoas ao seu redor, as pessoas que te amam, estão te aconselhando ao contrário. E aí você fica num conflito. Meu Deus, o que é que eu tô querendo fazer? Se a minha mãe, se meu pai estão me dizendo pra fazer algo, se os meus amigos fazem algo que eu não faço, quem é que tá errada? Sou eu, porque eu sou diferente. Mas não. Da mesma forma disso do casamento que eu falei pra vocês, vocês não estão errados, vocês estão no caminho certo. Então, vocês que são sonhadores, executores que estão aqui, parabéns por estar aqui, eu sou muito grata por ter vocês aqui, né? Eu quero que faça essa live que vocês estão aqui comigo, eu quero que valha muito a pena o tempo de vocês, que vocês estão investindo em estar aqui, tá? Que realmente faça a diferença, que vire uma chavinha pra vocês, tá? Bom, vamos falar então o que acontece, como que eu vejo que as coisas vão estar nos próximos 10 anos, tá? A gente começou 2020, estamos entrando numa nova década, tá? Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ver cada vez mais esse movimento, que é algo que eu trago aqui com vocês, né? Essa comunidade, nós somos uma comunidade. Nós estamos nesse movimento, se você está aqui assistindo essa live, nós estamos nesse movimento de pessoas que acreditam que é possível viver do que você ama. Não trabalhar só para pagar contas. Qual é o objetivo de você trabalhar para pagar suas contas? Qual é o objetivo de você deixar a sua vida para viver depois? Não tem sentido. Só que é o que todo mundo te aconselha a fazer. E não é necessário. E eu não sou também a pessoa que vai te incentivar a necessariamente abrir uma grande empresa, ganhar muito dinheiro, porque isso também é um padrão. Não é esse padrão que vai te realizar também. É quando você encontrar o que combina com você. Que nem no início, a forma como eu me descrevi, é o que eu quero que a gente alcance pra você ao longo da jornada, tá? Então a gente vai ter exercícios pra te ajudar nisso, tá? Então comenta aqui, curte, manda coraçãozinho se tá fazendo sentido. Eu quero ver se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Muito bom, meninas. Tem muitas meninas, eu sei que também tem meninos, tá? Eu falo mais com as meninas porque a maioria, mas os meninos também fazem parte, tá? Vocês também são executores, beleza? Então vamos lá, quero ver se a gente vai bater a meta. Vamos bater a meta, tá? Primeiro erro, então, anota aí. Quem tá com papel e caneta na mão, quem é executor, vai anotar, tá? O primeiro erro que você está cometendo, porque as pessoas te falam sobre isso e a gente acaba nunca contestando. Ou quem contesta, quem acha que não é certo, fica se cobrando, achando como se estivesse errado, tá? E é isso que causa essa angústia, essa frustração. O primeiro erro, acreditar que você precisa de uma faculdade. Anota aí. O primeiro erro que você está cometendo, que está impedindo a sua realização profissional, é acreditar que você precisa de uma faculdade para se realizar. E você pode achar que não acredita nisso, mas eu garanto que você acredita. Por quê? Todas as pessoas que falam comigo querendo mudar de carreira me perguntam: Ti, qual é o curso que eu tenho que fazer? Que faculdade? Tô pensando em mudar de carreira, vou começar a faculdade X. E eu digo: não! Fala não, comenta aqui não. Comenta aqui não. Você não precisa de uma faculdade. Não estou dizendo que faculdade é ruim, que você não deva fazer. Não estou falando sobre isso, tá? Não é esse o mérito. A ideia é você não precisa de uma faculdade. E faculdade não é sinônimo de sucesso. E faculdade também não te garante nada. Diploma não te garante nada. Quantas pessoas você conhece que têm diplomas embaixo do braço que não fazem nada com o seu diploma? E é muito triste, porque foram anos que a pessoa investiu da vida dela para uma formação e ela não utiliza para nada. Isso é um desperdício de potencial, tá? Quando a pessoa faz isso. Então eu vou falar como que a gente muda isso, tá? Caramba, acabei de me formar em administração. Sem desespero, tá? Sem desespero. Vou explicar pra você, tá? Então, ó, fica aqui comigo e presta atenção. Primeiro, diploma não te garante nada, tá?
Antigamente, quando as faculdades foram formadas e começaram, tinha um número muito menor de pessoas que faziam faculdade. Então é claro que eles eram vistos como pessoas, nossa, quem tem uma faculdade vai instantaneamente pegar um melhor lugar no mercado. Isso era uma coisa meio óbvia. Só que com o passar do tempo, né, olha quantas pessoas estão prestando vestibular hoje. Quantas pessoas estão se formando. O mercado está minado de pessoas formadas em todas as áreas. Então não é o diploma que é um diferencial, tá? E não é o papel da faculdade em si te preparar para o mercado, né? É o seu papel se desenvolver. É o que a gente vai falar ao longo da jornada, tá? Vamos continuar, fiquem aqui. Ó, primeiro, a gente não aprende quem a gente é, tá? Então, como a gente não aprende, não é incentivado a aprender quem a gente acaba escolhendo. Eu escolhi assim, né? Meu pai falou assim, ó, Tiane, então aqui, ó, estão aqui. As faculdades da sua cidade, escolha, se divirta. Aí eu fiz por eliminatória. Quem também escolheu assim? Eu escolhi por eliminatória. Tipo, isso aqui eu não faria, medicina eu não faria porque eu não consigo ver sangue. Então são os teus critérios, né? Não, isso aqui porque eu não gosto, isso aqui porque eu não sei. Aí eu era muito CDF, nerdzona, que ficava no quarto escutando rock e jogando videogame. Essa era eu, tá? E vendo desenho animado de japonês. Essa era eu. Eu era muito CDF, nerdzona, sempre fui muito na minha introspectiva. Então qual foi a lógica que eu segui daquele caminho? Tipo, então eu quero informática. E aí eu fiz sistemas de informação durante 2 anos. Olha que ótimo critério. Eu não imaginei como que eu seria trabalhando em um ambiente assim e nem teria como. Você sabe, já pararam pra pensar? Como é que você sabe, por exemplo, você já se apaixonou? Vamos de novo, né, para aquilo do relacionamento, né? Você que já se apaixonou, como que você sabe que você gosta muito de uma pessoa? Talvez você já tenha encontrado ou ficado com pessoas que você não gostava. Você não gostava, quando vê você, encontrou alguém muito especial. Como é que a gente entende quem a gente gosta e quem a gente não gosta? Quando a gente compara. A gente vive os dois lados, isso eu chamo de parâmetro, né? A gente chama de parâmetro. Você tem um parâmetro, você sabe o que é não gostar de alguém e você sabe o que é gostar de alguém. E aí você sabe se você gosta de uma pessoa ou não, certo? Como que você vai saber se você gosta de uma área ou não, se você nunca trabalhou naquela área, você nunca viu ninguém que trabalha naquela área? Você não tem ideia de como é aquela área. Como que você vai ter parâmetro pra saber se aquilo combina ou não com você? É tipo namorar às cegas, sabe? Tem até a série do Netflix, sabe? Casamento às cegas. Não é isso, entende? Não é assim que a gente escolhe, mas é assim que nos direcionam até hoje, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? As pessoas, elas se prendem muito, elas se rotulam apenas às formações, tá? Então, por exemplo, eu tenho alunas, eu tenho a Gi, que tá aqui, por exemplo, ela se formou em engenharia elétrica, só que ela não estava se sentindo bem na área dela, e ela sabia que tinha algo que incomodava ela, mas aí a pessoa pensa, nossa, um dos dois, né? Ou a pessoa pensa, eu vou perder, quem aí pensa isso, né? Eu vou perder todos os anos que eu acabei de me formar em engenharia para mudar de área? Não, eu preciso encontrar algo dentro da minha área, tá? A pessoa precisa encontrar algo dentro da área dela. Ou segundo, a pessoa também já se desespera pensando, nossa, eu vou ter que buscar um outro curso, eu vou ter que buscar uma outra formação, enfim. Então ela entrou num processo comigo, esse desenvolvimento de carreiras, perdida porque ela recém tinha se formado numa área, não conseguia trabalho na área e não estava gostando. Aí, ó, agir. E aí, quando eu falo de expandir possibilidade, agora anota aí o que é o certo, tá? O errado é você achar que precisa de uma faculdade. O certo é você entender, primeiro, o que é que você quer pra sua vida. A ordem está errada. Isso aqui, ó, eu quero que isso aqui, ó, mude a sua visão em relação à decisão profissional. E por que você até hoje talvez não tenha se encontrado, se realizado profissionalmente, tá? A ordem está errada. As pessoas te ensinam a ordem errada de escolha profissional. Isso que eu falei, que é o que a maioria das pessoas vive, de primeiro escolhe a faculdade, e aí você escolhe uma faculdade, o pessoal que se formou em administração, nutrição, engenharia, direito, né? Isso sem falar os motivos, né? A gente vai falar agora no segundo erro. Você foi lá e escolhi tal área. O que é que as pessoas começam a fazer depois que elas escolhem essa área? Deixa eu moldar toda a minha vida para caber nessa área. Não, agora eu tenho que dizer não para todas essas coisas que eu sempre tive sonho, vontades, interesses, não.
Agora eu preciso ser uma profissional dessa área. E aí você se limita pra caber aqui. Faz sentido? Vocês acham que essa é a maneira certa de escolher uma profissão? Você escolhe uma faculdade por interesses aleatórios que saíram da sua cabeça. Tipo, vou fazer esse curso porque a matéria deve ser legal. Sendo que você chega na faculdade e já se desespera porque você odeia as aulas, né? Você não gosta, você não se encaixa em nenhuma das aulas. Tem pessoas que têm o ímpeto e saem, mudam, e aí ficam nessa que nem eu, né? Mudar várias vezes de curso, mas ainda, pensa, olha só como essa mentalidade é enraizada na gente. Mesmo quando eu percebi que eu não gostava do meu curso, eu achava que eu precisava de uma faculdade, porque a minha mãe me cobrava muito. Então, mesmo eu mudando, eu mudava entre faculdades, é o que muitas pessoas fazem também. É o que a Gi ia fazer se ela não fizesse o programa comigo, entendeu? Ela já ia buscar para outra faculdade, tá? Então a gente começa escolhendo uma faculdade e aí faz toda a nossa vida caber aqui, tá? Ou fazer porque dá dinheiro, sim. Aí tem os critérios de decisão, né? Escolhe porque é o que vocês acham que no mercado vai dar certo, que vai dar mais dinheiro no futuro, é a profissão do futuro, né? Aí pesquisa no mercado, enfim. O que é o certo? Anota aí, tá? E é isso que a gente vai ver na jornada. Esse é um treinamento gratuito, tá? Eu quero que você já saia daqui com resultados e aplicando na sua vida, tá? Então, qual é a forma certa de você escolher? Independente, não se desespere, não ache que tá tarde, não ache nada disso, a gente vai mudar tudo isso, tá? Confie em mim, tá? Quem é executor sabe, confie no processo, né? Que nem eu sempre falo. O caminho certo é você entender como é que eu quero a minha vida? Como que eu imagino o estilo de vida que eu sempre quis ter? Se ninguém tivesse que me julgar, tá? E aí entram várias limitações que a gente vai falar na aula de amanhã, enfim, né? Mas como é que eu imagino a minha vida? O que é que combina comigo? Que nem eu me descrevi lá no início da aula, né? Quem eu disse que eu sou, as coisas que eu gosto, as coisas que me interessam, as experiências que eu quero viver. E imagina você saber disso com 17 anos. Você também não sabe, entendeu? Como é que você vai saber isso tão nova? Então a gente tem que desconstruir muitas coisas. Você também não vai saber disso tão nova. E você não pode se cobrar. Uma outra cobrança é você achar que você só pode fazer uma coisa pra sua vida. Me fala uma pessoa da sua idade aqui, né, que você conhece, que fez uma coisa a vida inteira. Isso podia ser mais comum antigamente, porque realmente o trabalho ele era visto só como fonte de sustento. Então a pessoa pegava uma empresa e ficava nela a vida inteira. Me fala se isso trouxe realização pra alguém. Não, né? A gente tem que repensar isso daí, tá? Mas a maioria das pessoas não faz só uma coisa, até porque você não precisa. O problema está na cobrança, você achar que você é um fracassado porque você não encontrou uma área em que você é bom. Não existe isso, tá? Agora eu vou ler os comentários de vocês, tá? Mas só pra finalizar o raciocínio, você começa entendendo o que é que você quer pra sua vida e então você começa a selecionar quais são os cursos, profissões, faculdades, áreas que mais combinam com você. Isso aqui, e a gente vai aprofundar mais, mas só isso daqui já faz você começar a visualizar a sua vida, seus interesses de uma forma diferente. E a Gi fez o processo inteiro e percebeu, ela ficou louca quando ela percebeu. Ela disse, cara, a engenharia em si não tem nada a ver comigo. Eu quero viagens, eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, eu sempre tive vontade de ir pro mundo, né? E hoje ela tava fazendo isso, né? A gente tá começando o projeto dela. Então, a Bia que também fez processo comigo, ela era formada também em engenharia, dava aulas, fazia coisas assim, mas ela era super infeliz, ela tava num nível de estresse e ansiedade absurdo no trabalho dela, porque ela não aguentava mais, mas ela achava que ela tinha que manter lá. Hoje, o que ela faz? Ela abriu uma confeitaria e tá super feliz e realizada com a confeitaria dela, tipo, uma coisa totalmente diferente. Mas por que as pessoas não se permitem? Porque as pessoas se bloqueiam, elas acham que precisa de uma nova faculdade, acham que precisa de uma nova área, ou acham que não podem mudar, porque vão ter perdido esse tempo. Ó, a Gi falando aqui, ó. Passos de um viajante, a nova... Ai, que linda! A página que ela criou, tá? Depois do processo. Então, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando, tá? Deixa eu ver aqui. O pessoal falou que se formou. Falta só um ano do curso, então foi até o fim, tá tudo bem. Ó, me formei em sistemas de informação. Ó, sou formada em engenharia ambiental, desisti de procurar um emprego na área e fiz um curso de barista, pois sempre gostei do ambiente de cafeteria. Hoje trabalho como barista de uma cafeteria. Ótimo! Só que qual é o problema, Camila? Não é esse fato. O problema é se as pessoas ao seu redor te julgam e você acha que elas estão certas.
Porque elas não estão, entendeu? É aquilo que eu falei, essa quebra de paradigma, é a quebra de um conceito padrão que as pessoas sempre te incentivaram a viver e a gente fica achando que precisa disso, né? Muito legal, Camila. Ó, a Yara falou, meus pais escolheram a faculdade por mim. Esse é o segundo erro, tá? Que a gente vai falar disso agora, tá? Ó, apesar de não ganhar muito, estou amando recomeçar, sair da engenharia para trabalhar de barista. As pessoas me julgam, mas é realmente onde me encontrei, que eu tava falando. Cara, isso é realização. Pensa comigo, qual é o conceito de sucesso que você tem hoje? Quem é que te passou esse modelo de sucesso que é ter um cargo X e conseguir uma gerência? Será que uma gerência combina com você? Você já parou pra pensar? Será que o mais alto cargo da área que você tá combina com você realmente? Eu sei coisas que não combinam comigo e eu sei as coisas que combinam. E eu estou indo pro caminho que eu escolho. Só que quando você tá numa faculdade ou num curso que você não escolheu, você também vai ter uma vida que você não escolheu. A não ser que você pare e tome uma decisão pra mudar, tá? E esse parar pra tomar uma decisão é a parte mais difícil. Eu sei que é por isso que você tá aqui. Eu sei também que a maioria de vocês não tem tanta dúvida assim do que gostaria de fazer. O que vocês estão buscando aqui comigo, e eu espero entregar isso pra vocês, é uma permissão. Comenta aqui, a palavra é permissão. Eu sei que eu tinha esse sonho de fazer o que eu faço hoje há muitos anos, mas eu nunca me permiti, claro que eu não visualizava dessa forma como eu faço hoje, mas eu sempre me visualizei comunicando, palestrando, treinando, mas eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa introvertida, eu nunca acreditei em mim pra achar que eu poderia fazer isso, entende? Foi toda uma construção e eu fiz isso sozinha, e eu não quero que vocês façam isso sozinhas, tá? E eu lembro que tudo que eu queria é que alguém me dissesse que eu podia fazer algo. A gente fica só esperando uma permissão pra poder fazer, né? Ó, comente aí se faz sentido isso aqui. Formei em Direito, comecei 3 faculdades e tranquei todas por questão financeira. Trabalhei 11 anos em uma empresa e nunca pensei em mudar. Até que saí e percebi investir na empresa e não em mim. Exatamente, isso é outra coisa, né? Show! Permissão, isso aí, ó. Nossa, verdade, permissão era o que faltava pra mim. No fundo, eu já sabia do que eu gostava há muito tempo, agir falando, né? Ó, também estou perdida, permissão e autoconfiança. Da onde que vai vir essa permissão? Quando você tiver tanta certeza, a certeza que você talvez não tenha hoje, tanta certeza de quem você é e que combina com você, que você passa a não se importar. Não é que as pessoas parem de dar opinião ou falar o que você deveria fazer. E sim que isso não importa, não é tão relevante, porque você tem tanta confiança de quem você é e do que você gosta. E quando eu falo que a autoconfiança a gente constrói, vocês estão vendo uma pessoa que tinha uma autoestima baixíssima, que sempre foi a excluída da sala, né? Sempre, sabe, não tinha nada a ver comigo fazer o que eu faço hoje. Eu construí isso, tá? E por isso que eu falo sobre construir, tá? Muito bom, vamos lá. Segundo erro, que nem vocês falaram. Os pais, quem aí passou por isso, né? Os pais decidiram o que vocês deveriam fazer. Não é culpa dos pais. Não é isso, tá? Não é sobre culpa dos pais ou dos professores. Eles fizeram o melhor. Pensa você como mãe ou pai, se você é. Tá? O que você quer pro seu filho? Eu não sou mãe, mas eu imagino isso. A gente quer o melhor. E aí você tem a sua visão, baseada em tudo que você viveu, do que é melhor. Você sabe dificuldades financeiras que você passou, que você não quer que seu filho passe. Você sabe, você viu pessoas que se realizaram com uma faculdade que você não fez, enfim. Então você sempre quer pro seu filho algo que você não teve. Ou melhor, né? Então, na melhor das intenções, os seus pais, da forma como eles sabem ou podem, eles vão lá e te incentivam. Na cabeça deles, eles estão te incentivando, né? Faz faculdade de Direito porque vai dar certo. Faz essa faculdade porque vai ser melhor. Você precisa de uma faculdade para fazer um concurso? É só uma sugestão. Eles também não têm como saber, eles não têm bola de cristal, tá? E essa decisão tá errada. Ó, como fazer se cada dia eu penso em fazer alguma coisa diferente e no final não faço nada? Estou perdida. Vamos falar sobre isso também, tá, Tati? A gente vai falar sobre como você decide também, tá? O que acontece? O segundo erro, anote aí. Seu passado não te condena. Comente aqui, meu passado não me condena. Meu passado não me condena. Meu passado não me condena. Por quê? Você não precisa seguir os passos que a sua família falou pra você seguir. E você não precisa seguir os passos que você sempre seguiu antes.
Do tipo, eu sempre fui uma pessoa X, então tem que sempre ser essa pessoa. Eu sempre fui uma pessoa tímida, então eu nunca vou poder me comunicar bem. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de X área, então eu sempre tenho que fazer essa área. E não é assim. Você não precisa nem seguir só um caminho para sua vida inteira. E você não precisa nem deve seguir o que outras pessoas te falam. Meu passado não me condena, tá? Então, um erro das pessoas é achar assim, bom, eu já tenho X anos e todos esses anos eu trabalhei, sei lá, na área de saúde. Logo, eu só posso ter coisas na área de saúde. Vou dar um exemplo para vocês de outra aluna minha, tá? Tem uma aluna que ela tá, sei lá, uns 11 anos dentro da área de saúde, tá? Ai, meu Deus, como enfermeira. Fala farmacêutica. Como enfermeira, tá? 11 anos na área de enfermagem. Presta atenção nisso pra sua área, tá? O que passava na cabeça dela? Eu sempre trabalhei com saúde, logo, só entendo coisas de saúde. E aí eu falei, não mesmo. Você com certeza desenvolveu e tem coisas muito além da área de saúde. E aí ela começou a me contar. Ela me falou que dentro da área de saúde dela, ela gerenciava uma equipe de outras enfermeiras. Aí eu falei, ó, o que isso mostra sobre você? Que você sabe liderar, você entende sobre gestão, você entende sobre comunicação. Percebe como isso não tem a ver com a área e sim com o seu desenvolvimento? Agora foca aqui. O que eu falo pra você sempre? Você não trabalha pro seu chefe. Você não é a sua área. Lembre de como eu me descrevi. Eu não sou a minha área. Eu sou as minhas habilidades, eu sou as minhas competências, eu sou as minhas atitudes, o meu comportamento. Muito mais do que a minha área. Eu passei por 20 áreas de trabalho diferentes. Não quer dizer que eu só possa fazer essas áreas, ou que nesses anos todos eu estive me construindo em relação às áreas. Não, eu estava construindo as minhas habilidades para dar certo em qualquer coisa. Presta atenção, você pode dar certo em qualquer coisa quando você desenvolve as competências certas. Quando você tem a habilidade certa, você pode se realizar fazendo qualquer coisa. Você tem noção da permissão e da liberdade que isso te traz. Você começar a perceber o que é que você aprendeu durante todos os seus anos de experiências, além da sua área. Se você eliminar, não existe a sua área, e começar a pensar, o que foi que eu desenvolvi em mim, além das minhas áreas? Então, eu comecei panfletando e depois vendendo porta a porta. Não quer dizer que eu aprendi a panfletar e vender porta a porta. Eu aprendi a me comunicar com as pessoas. Eu aprendi a vender olho no olho. Eu aprendi a apresentar produtos. Eu aprendi a negociar. Não tem a ver com a área. Eu trabalhei em shopping vendendo perfumes. Não quer dizer que eu sei vender perfumes. Quer dizer que eu sei entender o interesse de um cliente e buscar o que combina com ele. Eu desenvolver competências em mim, independente da minha área. Então, quando eu falo que o seu passado não te condena, não é porque eu trabalhei em shopping, panfletando, trabalhando porta a porta, sendo secretária, fiz de tudo. Não é por isso que eu não posso fazer outras coisas. Não é porque eu não tenho uma formação que eu estou limitada a isso. Percebe como é a forma como você enxerga a sua história? Quando eu contava a minha história, como se eu tivesse sempre desistido das coisas, fracassado, eu achava que eu era fracassada. Quando eu comecei a ver por esse lado que eu tô te falando agora, eu comecei as pessoas estão perguntando, como achar as competências certas? Quando eu não sei as minhas habilidades e competências. Essa é a parte, executores, preste atenção. Essa é a parte do autoconhecimento na prática. Eu também não sabia. Jura? Por isso que a minha autoestima era tão baixa, por isso que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de sair de casa, porque numa época eu não sabia como que eu ia me apresentar. Porque pra mim, a sua formação, o seu título era muito mais importante. Então eu me achava inferior às pessoas por eu não ter uma formação. Isso era uma dor muito grande minha, muito grande. Como que eu comecei a mudar? Todos esses processos que eu busquei de autoconhecimento pra entender, eu sou mais do que um título. E eu comecei a entender essas coisas que eu era boa e eu não sabia que eu era boa. Tem coisas que você é boa e você não sabe, porque você nunca percebeu, porque ninguém nunca te contou, porque você nunca fez um exercício pra entender. E ao longo da jornada a gente vai ver isso, tá? Ó, meu pai fala até hoje que eu sou uma fracassada, só por não ter me encontrado em nenhuma área. Tati, não é. E quem disse que você não se encontrou? Que nem eu tô te falando. Eu fiz o processo certo. Eu só me achava fracassada e me cobrava porque as outras pessoas tinham um caminho diferente de mim. E aí eu achava que elas estavam mais certas e elas não estavam, tá? Então que bom que vocês estão aqui, tá?
Ó, sofro também pela minha mãe me julgar até hoje. Entendam o seguinte, lembra que eu tava falando dos pais antes? Eles não necessariamente vão parar de te julgar no processo, mas quando você atingir resultados, vocês vão entender que tudo que eles queriam no fundo era isso. Eles só não tinham o jeito para expressar. Os meus pais, que sempre me cobraram muitas coisas, quando eles me viram realizada, finalmente, né, tendo resultado, demorou muito tempo, mas quando eles viram, eu entendi que nunca foi uma cobrança específica pela faculdade e tal. Sempre foi um medo, uma preocupação, uma forma de carinho deles quererem me ver bem. E como eles me veem bem hoje, pra eles tá tudo certo. Alguns pais podem ser diferentes, enfim, mas entendam. Os pais cobram por aquele motivo que a gente tava falando antes, tá? Porque eles querem ver o seu bem e eles acreditam que o jeito deles é o melhor, tá? Então, como que você ajusta isso? Você não precisa realizar os sonhos dos outros, tá? Você não controla o que eles falam, mas você controla o que você faz. Então, se você não tiver pais que te julgam, ou, ó, que nem a Camila falou, ela mesma se julgar, eu também me julgava muito, né? Se você parar de se julgar, você não é obrigada a ter uma faculdade, a ter um caminho certo ou a ter um caminho. Você tem todas as possibilidades do mundo de se realizar em qualquer coisa. O que é que você, não é nem agora o que você faria, o que é que você aprende sobre você mesmo, esse é um exercício para você fazer ao longo da semana. O que é que eu sei sobre mim? Se eu tivesse que me descrever ou pedir para outras pessoas me descreverem, como que eu seria além de qualquer formação? Tá aí um exercício para você fazer, tá? Anota aí que a gente vai fazer ao longo da jornada, tá? Show! Terceiro erro pra gente não se alongar aqui, tá? Vamos lá então. Terceiro erro. Primeiro eu vou me estabilizar e depois curtir a vida. Quem já falou ou já ouviu essa frase? Primeiro eu vou me estabilizar, depois eu curto a minha vida. Depois eu viajo, depois eu me caso, depois eu faço não sei o que. Primeiro eu quero estar estabilizada. Quem aí já cometeu esse erro, já viu pessoas fazendo isso, tá? Achar que primeiro você se estabiliza pra então você viver e curtir as coisas que você quer. Ou que esse é o certo. Não necessariamente que todas as pessoas fazem, mas que todas as pessoas acham que esse é o certo. Que o certo é você ter um trabalho fixo, estável e depois curtir a vida, ou curtir os benefícios, curtir a aposentadoria, sei lá, é tipo viagem 3 vezes no ano, fazer as coisas que eu quero. Não, isso é tudo depois. Primeiro eu tenho que me estabilizar. Quem acredita nisso? Ou quem já viu pessoas que fazem isso? Ó, o pessoal falando eu, tá? O que acontece? Isso é um outro erro que a maioria das pessoas cometem e que não é verdade, Por que as pessoas se espantaram com as coisas que eu comecei a realizar? Porque na cabeça delas, na linearidade que elas estão acostumadas, uma menina com 26 anos não pode estar morando sozinha e fazendo as coisas que eu faço e viajando e tal, não. Primeiro eu deveria, sei lá, estar namorando, casada, depois eu deveria ter um emprego, eu não deveria ser empreendedora, eu deveria ter um trabalho fixo, ou seja, as pessoas têm um padrão e quando você quebra ele, você é julgada, óbvio, tá? Você é julgada. Tati, qual é o exercício para fazer na semana? Não anotei. Descrever as suas habilidades, o que é que você percebe sobre você, se você tivesse que se descrever sem ser as suas formações, sem nada disso, e pedir para outras pessoas te darem esse feedback também. Como que elas te definem, como que ela falaria que você é, suas melhores qualidades, como que elas definem como você é. Eu quero que você escreva quem você é, o que você aprendeu, suas habilidades, competências, além da sua formação, tá? A Anne falou, a gente sempre pensa que tem que parar tudo pra ajeitar uma área, e não tem. Ó, um material que eu vou liberar pra vocês, quero ver a gente bater a meta, tá? A gente chegou a bater 80 aqui, de bater 80. Se a gente não bater hoje, amanhã a gente tem que bater 100. Eu vou liberar só quando a gente bater 100 pessoas aqui, tá? Eu vou liberar um material maravilhoso pra ajudar vocês em relação a isso, tá? Então aí comentem, tirem print, marquem pra gente ter mais executores aqui nos próximas lives, tá? É meta nossa pra eu liberar esse exercício pra vocês, tá? Então, o que é que acontece? Quem já viu aquele filme PS Eu Te Amo? Quem já viu PS Eu Te Amo? Comenta aí pra eu saber. Quem aqui já viu PS Eu Te Amo? Vou falar pra vocês o que isso tem a ver com esse erro, tá? Esse terceiro erro.
Quem aqui já viu o PS Eu Te Amo? É antigão. Eu lembro que quando eu vi, eu chorava horrores. Que é muito triste, né? É muito triste PS Eu Te Amo. Ó, eu já vi. Tá. Quem não lembra, PS Eu Te Amo, já vou contar um spoiler, né? Pra quem não viu. PS Eu Te Amo, eles são um casal, eles são muito apaixonados, enfim, ela é empresária, ele tem um trabalho lá, enfim, né? E só que ele tem uma doença e ele não conta pra ela. Ele não conta pra ela que ele tá doente, né? Só que ele deixa cartas pra ela depois, né? A ideia toda do filme é que ele deixa cartas depois. Mas qual é o ponto principal? Quem lembra que ele tava louco pra ter filhos com ela? E o que é que ela fala pra ele? Não, eu preciso realizar XYZ, eu tô esperando tal momento, o momento ideal. Não, eu estou esperando o momento ideal. Eu ainda tenho que conquistar X coisas, depois a gente ter filho, depois a gente tem filho. O que aconteceu? Ele morreu e ela nunca teve os filhos com ele. Nossa, isso me marcou tanto em relação a isso. A gente sempre deixa as coisas pra depois, a gente acha que sempre vai ter um momento melhor depois e a gente não percebe que já estamos vivendo o nosso melhor momento. Que a gente não pode adiar e esperar para ter a nossa realização depois, para condicionar a nossa felicidade ou a nossa realização para depois. Entendem isso? Percebem? O terceiro erro é: primeiro eu vou me estabilizar e depois curtir a vida. Ou seja, eu estou condicionando as coisas para depois. Depois eu vou ter mais tempo. Não, depois eu vou ter mais dinheiro. Depois eu vou ter não sei o quê. Quem disse? Entende? E aí você tá não planejando coisas com seus amigos, não planejando coisas que você tem sonhos de viver, porque você ainda tá tentando se manter em um padrão, ainda tá tentando se manter sobre o que outras pessoas falam que você precisa fazer, entendeu? E eu estou aqui, inclusive tem um desafio nos stories, né, falando sobre isso, que você já pode se realizar no processo. Você não precisa esperar alcançar uma conquista X pra então se realizar, pra então realizar seus sonhos. Você não precisa. Quando a gente deixa as coisas pra depois, a gente condiciona, a gente perde, tá? E aí entra também a questão: não existe uma separação entre a sua vida pessoal e a vida profissional, tá? Não existe uma separação entre vida pessoal e profissional. Isso existia talvez antes, hoje não existe mais. Pense hoje, se você for buscar um emprego, um trabalho, qual é a primeira coisa que o pessoal de RH vai fazer? Uma das primeiras coisas, vai buscar as suas redes sociais. Por quê? Numa contratação, eles querem ver que tipo de pessoa você é. A gente vai falar mais sobre isso nas outras lives, mas o como é muito mais relevante para uma empresa o seu comportamento, quem você é como pessoa, do que necessariamente o seu currículo lá todo bonitinho com tudo que você já fez. O que importa é quem você é como pessoa. Então, não existe separação entre a vida pessoal e profissional. Ou seja, como que você quer viver uma vida profissional que não está alinhada com a vida que você quer viver? Não faz sentido. E isso era um questionamento que eu fazia muitos anos antes de trabalhar com isso, tá? Isso já era um questionamento que eu sempre fiz. Eu não conseguia entender, não passava pela minha cabeça como que uma pessoa se mantinha em um trabalho, uma área que ela sabia que não gostava, só pra poder pagar as contas. Eu sou dona de casa, eu sei o que é pagar boleto, tá? Eu sei que é importante pagar as contas, não estou falando isso, tá? Claro que a gente tem momentos de transição, enfim. Só que eu estou falando de pessoas que não tinham uma previsão de mudar, não tinham a pretensão de sair, que elas falavam do tipo, tá bom, paga as minhas contas, e torciam para não ser demitidas. Isso não é vida, desculpa. Isso pode ser comum. Você pode ver várias pessoas fazendo isso, mas isso não é normal. Vocês concordam comigo? Fala se vocês concordam comigo se não é normal. Cara, não é normal uma pessoa viver assim. E desculpa se você tá vivendo isso hoje, tá? Mas que bom que você tá aqui, porque eu realmente espero muito que a gente mude isso, porque isso não é normal. Pode ser comum, você pode ver várias pessoas que reclamam junto com você, né, do seu trabalho, que não aguenta mais essa sua rotina, mas isso não é normal, tá? Ok? Isso é o que eu acredito, tá? Elaine, vou fazer 32 anos e realmente bate desespero não ser realizada profissionalmente. A Tami falou, tenho 30 anos e não sou realizada profissionalmente. Já iniciei várias coisas, mas parei. Agora quero iniciar no marketing digital como afiliada, mas não quero mais me preocupar com julgamentos. Perfeito, Tami, perfeito. Tu tem que começar a fazer isso mesmo, que é o que tu quer fazer, tá?
Muito bom, ó, sim, muitas pessoas fazem isso, concordo, super concordo. Não é normal, tive essa mentalidade, eu achava que só eu achava isso. Ufa, que bom, isso é outra coisa, né? Ver outras pessoas falando, afirmam que não é só a gente que pensa isso, né? A gente não tá louca de estar questionando o que outras pessoas estão fazendo, porque a gente não tem que seguir esse mesmo caminho, tá? Então, não é normal você esperar para se realizar depois. Não é normal você ter uma vida só para pagar suas contas e torcer para bater o ponto para poder realmente viver o que você gosta. Não existe essa separação e não precisa ter. Você pode amar muito a sua atividade, tá? Isso é o viver do que você ama, tá? Você ama a sua atividade, não quer dizer que você só faz coisas legais, mas você curte, aquilo ali te dá vontade. Entusiasmo, eu falo muito da palavra entusiasmo. O entusiasmo de fazer algo que você gosta é o que vai sempre te motivar, tanto para melhorar, quanto para não reclamar das coisas, para curtir as coisas que você gosta, para fazer o seu tempo, a sua vida valer a pena. Você vai passar da média dos seus 20 até os seus 60 anos trabalhando. A sua vida produtiva, ela acontece dos seus 18, 20 anos até os seus 60 anos ou mais. A minha mãe tem 60 anos e está começando uma nova carreira agora, totalmente diferente do que ela sempre fez a vida inteira, sabe? Isso é uma coisa que me motiva. Tá? Imagina você fazer algo que você não gosta, é surreal. É surreal pensar nisso, tá? Então, você pode viver enquanto você se realiza. Como? Quando você combina o seu trabalho, o que você faz no seu dia a dia, a sua rotina. Lembra que a sua vida acontece, a sua vida tá sendo nesse momento, está nessa live aqui assistindo, tá? A sua vida é amanhã acordar quando o despertador toca. Você gosta do horário que o despertador toca? Você tem a rotina que você gostaria de viver? Você ganha o quanto você gostaria de ganhar? Você convive com as pessoas que você gostaria de conviver? Não quero te causar desespero, mas eu quero te mostrar que você pode mudar isso. E não é só por força de pensamento não, tá? Eu vou passar estratégia. Não se preocupem, tá? Então, qual é o certo? A escolha, ela precisa ser baseada no estilo de vida que você quer viver, e você já pode viver ele no seu dia a dia, tá? É isso que vocês têm que almejar. E é isso que quem é executor que está aqui na jornada veio buscar. E eu não vim sozinha, tá? Eu vim com uma pilha de convidados especiais ao longo de toda a jornada para te ajudar em relação a isso, tá? Inclusive, se você tá curtindo a live, tira um print, já tira um print você que tá aqui para me marcar, porque vocês sabem quantas pessoas vocês conhecem que precisam de um conteúdo assim. Estão precisando dessa motivação, dessa visão de mudar, de que é possível mudar, que é mais simples do que as pessoas imaginam, muito mais simples. Se é simples, por que as pessoas não fazem? Porque ninguém tá falando sobre isso, ninguém te direciona. A gente vê dois extremos. Ou a gente vê pessoas frustradas reclamando do seu trabalho, que é o que você mais vê, né? Ou você vê as pessoas lá, curtindo, viajando, tendo dinheiro, se realizando, super bem sucedidas, que são as pessoas que a gente super admira. E quem tá no meio termo? Que nem a gente. E quem tá nessa transição? E quem tá perdido? E quem não sabe o que fazer? Quem é que te direciona a fazer isso? Com quem é que você conversa sobre isso? Com quem é que você se abre para questionar, para se identificar com alguém que passou por isso? Não tinha, eu procurava, eu não tinha. Esse é o tipo de conteúdo que eu ia ter amado ouvir. E é por isso que eu escolhi falar sobre isso, entendeu? É isso que faz falta. Ter, não só eu falando, mas vocês aqui, entendeu? Esse grupo. Vocês interagirem, vocês chamarem outras pessoas que também fazem isso, tá? São vocês que estão aqui, nós somos pessoas que acreditamos que a gente pode viver do que a gente ama, mas a gente também precisa de um passo a passo, de um processo, entendeu? Não basta só se inspirar nas pessoas que já são realizadas, elas não te contam como elas fizeram. E não necessariamente o que elas fizeram vai funcionar pra você, isso é outro erro, né? Não é porque uma pessoa que você admira fez que se você fizer igual você vai realizar. Você tem que ter o seu processo. Então o que eu te ajudo é no seu processo, entendeu? Que a gente vai fazer ao longo da jornada, tá? Então, Tiane, como que eu sei o trabalho que eu gosto de fazer? Como que eu sei que combina comigo? Entenda isso, não existe essa separação entre vida pessoal e vida profissional. O seu trabalho ou o seu propósito, que a gente vai falar na aula 4, se eu não me engano, a gente vai falar só sobre propósito, tá? Pra quem tava perguntando. O seu trabalho, ele é uma expressão de quem você é. Pense nas pessoas que você mais admira. Vocês não acham que ela super combina com o trabalho dela? Tipo, eu falo assim, ó,
Quem me conhece na vida pessoalmente, enfim, né, vê assim, cara, eu sou muito o meu negócio. Eu falo sobre isso aqui é a minha vida, eu tô sempre estudando sobre essas coisas, tem muito a ver comigo. O meu trabalho é uma expressão de quem eu sou, das coisas que eu acredito. E eu acredito nisso, que o seu trabalho, essa coisa que você vai se realizar, também é uma expressão de quem você é. Uma coisa que combina tanto com você que se torna leve. Entende? Isso é viver do que você ama, isso é trabalhar com algo que você ama, tá? Bom, vamos falar então, último recado pra gente finalizar a live. Espero que vocês estejam gostando, tá? Essa é só a primeira aula, tá? Exercício pra vocês. Mais um. Eu falei sobre vocês procurarem as suas habilidades, qualidades, tanto vocês mapearem quanto pedirem sugestões das pessoas que vocês conhecem. Para começar a dizer, quem sou eu sem os meus rótulos? Quem sou eu sem informação? Segunda coisa do exercício, anota aí, segundo exercício. Eu quero que você comece a desenhar. Lembra isso que eu falei? Você não escolhe uma área para então caber dentro dessa área, você escolhe a vida que você quer viver e entende o que é que combina e o que é que não combina com você, para você começar a tomar decisões. Como é, se você pudesse ter, eu estou aqui com um gênio da lâmpada aqui do meu lado e você